Olá, sejam bem-vindos ao Inteiro Teor. Hoje vamos falar sobre a inscrição em dívida ativa. Será que essa forma de cobrança é válida para qualquer tipo de débito? Dívida ativa não é adequada para cobrar valores recebidos indevidamente e a título de benefício previdenciário. Especialista em direito tributário fala sobre as consequências da inscrição em dívida ativa na vida de pessoas e empresas. E um giro pelas notícias da Justiça Federal da Primeira Região. Acompanhe a partir de agora. Deixar de pagar tributos pode ser tão prejudicial às finanças quanto atrasar outras contas. Além do valor original, é preciso pagar juros e multas e ainda se corre o risco de ter bens penhorados e de sofrer restrições na vida financeira. Mas nem todos os débitos podem ser inscritos em dívida ativa. Saiba mais sobre isso na nossa primeira reportagem. Todo valor devido à Fazenda Pública Federal por qualquer pessoa física ou jurídica pode, em razão de inadimplência, ser inscrito no Cadastro de Dívida Ativa da União e ser cobrado no âmbito da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. A maioria dos débitos são referentes à falta de pagamentos de impostos, multas e cessões de créditos. A cobrança pode implicar em diversas restrições aos devedores, como o encaminhamento da dívida para protesto nos cartórios locais e a inclusão do CPF ou CNPJ nos cadastros restritivos de crédito, como SPC, Serasa e outras. Então, a dívida ativa vencida e não paga junto à Procuradoria-Geral da Fazenda dá, então, o direito da Procuradoria-Geral ingressar em juízo para ter aquele valor. Então, quando se resulta em pendências junto a órgãos federais, o devedor é apresentado à inscrição em dívida ativa da União, chamada DAO. Essa questão da dívida ativa ela é regulamentada em duas leis, a 4320, que dispõe sobre a definição da dívida ativa da Fazenda Pública como tributária ou não tributária, e a 6830, que dispõe sobre a cobrança judicial da dívida ativa da Fazenda Pública. Então, essas são as duas leis que trazem regulamentação sobre a matéria. Como vimos, deixar de pagar o imposto, por exemplo, gera a inscrição na dívida ativa da União. Mas e quando o benefício previdenciário é pago indevidamente a um cidadão? É justo cobrar esse recurso por meio da inscrição em dívida ativa? Em decisão, a 7ª turma do TRF1, por unanimidade, confirmou a sentença que havia negado ao INSS a possibilidade de cobrar o valor recebido indevidamente por beneficiário por meio de inscrição em dívida ativa, como pretendia a autarquia. Essa advogada explica que o TRF levou em conta o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que esse tipo de ressarcimento deve se submeter à ação de cobrança por enriquecimento ilícito para a apuração da responsabilidade civil e não ser inscrito em dívida ativa. Ela acrescentou que, inclusive, já passou o prazo legal para essa cobrança. Nesse caso, nesse processo, observando que ele é de 1999, a decisão também ficou inócua, ou seja, não há uma possibilidade de se cobrar, considerando que a prescrição para cobrança, apurações de responsabilidade são prescrições quinquenais, ou seja, 5 anos. Se o processo já tem mais de 20 anos, considerando que ele é de 99, infelizmente nesse caso, o INSS também não vai poder fazer a cobrança para receber os valores indevidamente recebidos pelo particular. A tese fixada pelo STJ sobre o tema define que as inscrições em dívida ativa dos créditos referentes a benefícios previdenciários ou assistenciais pagos indevidamente ou além do devido, constituído por processos administrativos que tenham sido iniciados antes da vigência da MP 780 de 2017, convertida na Lei 13.494 de 2017, são nulas, devendo a constituição desses créditos ser reiniciada através de notificações ou intimações administrativas, a fim de permitir-se o contraditório administrativo e a ampla defesa aos devedores. E, ao final,
a inscrição em dívida ativa, obedecendo os prazos prescricionais aplicáveis. O Inteiro Teor faz um breve intervalo agora. Na volta você vai ver. Especialista fala das consequências da inscrição em dívida ativa na vida de pessoas e de empresas. E um giro por decisões em destaque na Justiça Federal da Primeira Região. Até já! E para falar um pouco mais sobre dívida ativa, o advogado Breno de Paula, doutor em Direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro e professor de Direito Tributário, participa do quadro Inteiro Teor Entrevista. Olá, seja bem-vindo ao nosso programa. O que é o cadastro da dívida ativa? Dívida ativa é o rol dos inadimplentes para com a Fazenda Pública. Uma vez esgotadas todas as tentativas e tratativas para o recebimento dos valores perante as instâncias administrativas, perante as repartições administrativas, e o contribuinte permanecendo inadimplente, o seu nome será inscrito em dívida ativa. Essa inscrição em dívida ativa é um marco jurídico muito importante, porque a partir desse momento, e obedecidos alguns critérios legais, vai ser iniciado o processo judicial de cobrança da dívida ativa. Quais as consequências para quem tem uma pendência com a Fazenda Pública inscrita em dívida ativa? Além do processo judicial, da execução fiscal dessa dívida ativa, que pode gerar a penhora de bens, a penhora online de valores em contas bancárias, além de toda a consequência legal da marcha processual de cobrança da dívida ativa, uma vez inscrito, o contribuinte ele não participa de licitações, ele não tem acesso às certidões de regularidade fiscal, ele fica com dificuldade a ter acessos a financiamentos bancários, enfim, ele sofre restrições de toda ordem na sua atividade, seja da pessoa física, seja da pessoa jurídica. Como funciona a inscrição em dívida ativa? O devedor fica sabendo que foi inscrito? O contribuinte, o cidadão, ele tem que ser previamente intimado antes de ser inscrito em dívida ativa. Necessariamente ele tem que ter a oportunidade de se manifestar, de se defender, de explicar por que aquela dívida é legal ou não é legal. A União Federal não pode inscrever em dívida ativa sem oportunizar o devido processo legal, sem comunicar pessoalmente, intimar pessoalmente o contribuinte, o interessado, de que contra ele está se inaugurando um processo de inscrição ou de cobrança da dívida ativa. E o Poder Judiciário, ao receber a petição inicial, o processo inicial da execução fiscal, deve avaliar o cumprimento ou não de todos esses requisitos legais. E quando a pendência se originou de um recebimento indevido de benefícios previdenciários, como funciona? A União Federal estava inscrevendo em dívida ativa pessoas físicas para cobrança de benefícios recebidos indevidamente, mas não existia uma específica autorização legal. Inscrevia-se em dívida ativa sem a lei autorizativa para tanto. Essa legislação, essa autorização legislativa só ocorreu agora no ano de 2017 e 2019,
Ou seja, todas as inscrições em dívida ativa para a cobrança de benefícios previdenciários, mesmo que recebidos indevidamente anteriores a 2017, são nulas, foram declaradas ilegais pelo Superior Tribunal de Justiça. A Procuradoria da Fazenda Nacional, ela pretendeu defender a tese no âmbito do STJ de que a inovação legislativa, a nova lei, poderia convalidar aquelas inscrições que foram feitas antes da lei. Mas o Superior Tribunal de Justiça não acatou essa tese e reafirmou a ilegalidade de todas as inscrições que foram feitas sem o respaldo legal. Vamos ver agora outras decisões do TRF1 que se destacaram nas últimas semanas. É com você, Bruno Feitosa. Olá! O primeiro tribunal do júri na história da Justiça Federal no Amapá condenou a 130 anos de prisão o autor do crime que causou a morte de 2 militares das Forças Armadas Francesas. Tudo aconteceu em junho de 2012, em meio a ações de combate ao garimpo ilegal de ouro na região da Guiana Francesa, país vizinho do Amapá. O réu foi ainda considerado culpado pela tentativa de homicídio de outros 22 militares. Ao final de 19 horas de julgamento e debates, a sentença foi proferida pelo juiz federal Mário de Paula Franco Júnior, da 4ª Vara Federal Criminal, cumprindo a decisão soberana dos jurados que integram o Conselho de Sentença. A defesa chegou a argumentar a ausência de testemunhas que ligassem o réu ao crime, mas para o magistrado ficou demonstrado que o réu se apresenta como pessoa notoriamente perigosa que praticou crimes gravíssimos e com emprego de violência em grau superior ao normal. O julgamento foi transmitido com tradução em tempo real pelo YouTube e foi acompanhado pelas vítimas e familiares franceses. A 8ª turma do TRF da Primeira Região negou o pedido de uma servidora pública que pretendia ficar isenta do pagamento de imposto de renda e de receber de volta as contribuições pagas enquanto esteve em tratamento de saúde, que resultou na sua aposentadoria. A mulher alegou que após o 15º dia de afastamento, a verba recebida por ela devia ser considerada como auxílio-doença. Entretanto, ao analisar o caso, o relator desembargador federal Novelli Villanova destacou que a licença de servidor público federal para tratamento de saúde não se confunde com o auxílio-doença para fins de isenção do imposto de renda previsto em lei, que deve ser interpretada e aplicada literalmente, como prevê o artigo 111 do Código Tributário Nacional. O magistrado considerou não haver a previsão legal que afaste tais obrigações tributárias, já que a servidora, durante o período de afastamento, permaneceu em atividade, obrigada ao recolhimento na fonte do imposto de renda e aos descontos da contribuição previdenciária sobre a remuneração. Segundo o relator, a lei que regula o regime jurídico de servidores públicos não prevê o auxílio-doença, ou seja, não é possível aplicar uma regra que somente é garantida no regime geral de previdência social. Para garantir a segurança de autoridades, servidores e prédios públicos, a 5ª turma do TRF1 negou o pedido do Ministério Público Federal para que fossem removidas as cercas metálicas instaladas nas proximidades dos Palácios da Alvorada e do Planalto, além da sede do Supremo Tribunal Federal. Na ação, o MPF alegou que a sentença que permitiu a manutenção das grades estaria equivocada porque se trata da colocação de cercas metálicas em caráter permanente numa área tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN. Mas no voto, o relator desembargador federal Souza Prudente destacou que, diante do contexto social do país, com as constantes manifestações de hostilidade às instituições públicas, sobretudo aos membros do STF, não cabe autorizar a remoção das grades e manteve a decisão do juízo da 7ª Vara da Seção Judiciária do Distrito Federal. Esse foi o Inteiro Teor, um programa do Tribunal Regional Federal da Primeira Região,
que você pode acompanhar também junto com outras notícias no portal trf1.jus.br e nas nossas redes sociais. Obrigada por sua companhia. Até semana que vem. Tchau, tchau.